João Fonseca eliminado do ATP 250 de Eastbourne, perdendo uma grande chance até de caminhar para o título, caso ele passasse pelo Taylor Fritz, no jogo que começou ontem e terminou hoje cedo. Um jogo muito parelho, o João mais uma vez perdendo no detalhe e a chave estava totalmente aberta, né? O Fritz é o cabeça 1, atual campeão. Não vinha muito bem tecnicamente o Fritz, a gente vai falar tudo sobre esse jogo, vamos falar alguns detalhes importantes do porquê o João perdeu esse jogo no detalhe, no 7-5 no último tie-break, um jogo que teve paralisação por falta de luz natural, e a gente tem alguns pontos aqui para conversar. Infelizmente estamos com a luz vermelha, que é a luz da derrota, mas foi uma derrota, mais uma vez, onde o João mostrou bons atributos. Mas isso nem sempre é suficiente no tênis. Então, vou pedir a sua inscrição aqui no canal e vamos analisar esse jogo, inclusive com dados que você com certeza não parou para pensar e para a gente fazer aquela reflexão, sempre visando o bem do João Fonseca e já pensando em Wimbledon, né? Estamos hoje na quinta-feira, é isso? Já tô até perdido aqui. Quinta-feira, 26 de junho, o Wimbledon já começa na segunda. Então tem um torneio aí, o mais importante na grama, e o João mostrou que será um ótimo tenista de grama. Vamos lá, vamos aqui direto para a tela do meu computador. Isso aqui eu vou colocar depois, isso aqui eu vou colocar depois. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos lá, ó. Isso aí eu vou falar em seguida para vocês. Então aí, parciais de 3-6, 7-6 e 7-5, inclusive o tie-break que o João ganhou do Fritz foi brilhante. O João foi brilhante, fez um ponto ali pro set point, um ponto fenomenal, fechou muito bem. Muita gente falou, né? Ah, se o jogo tivesse continuado ontem, o João teria ganho. Gente, isso é tênis, não dá para saber. O João poderia ter ganho ontem, ou poderia ter perdido ontem, ou poderia ter ganho hoje, se tivesse caprichado em alguns momentos do jogo. Eu vou falar sobre o Taylor Fritz. Antes da gente falar tecnicamente sobre o jogo, vamos analisar aqui os números. Tem algumas coisas interessantes aí para vocês. Veja só, o serve rating do João e do Fritz foi bem parecido. Aliás, os dois, eles foram bem parecidos aí ao longo do jogo. Para vocês terem uma ideia, o líder de serve rating na grama é ele mesmo, Taylor Fritz. Ele é o melhor sacador da grama segundo métricas da própria ATP. Esse número aí dele de 295, ele não entra nem no top 10 de serve rating da ATP. E o João Fonseca, naturalmente, também. Então, assim, os jogadores não serviram maravilhosamente bem, tá? A gente vê aquele Fritz sacando igual o louco, fazendo aí 17 aces, mas de fato eles não foram muito eficientes no saque. Eficientes no sentido principalmente de breakpoints. Um jogo de grama, de dois bons sacadores. O Fritz é o melhor sacador da ATP, segundo as próprias métricas da ATP. E o João é um grande sacador, vem se tornando cada vez um melhor sacador. Um jogo onde você tem 4 quebras, num jogo de grama, é um jogo onde os sacadores não foram bem, né? Então a gente tem esse primeiro detalhe aí para falar. Porcentagem de primeiro serviço, 69%. A média do Fritz é 65%, então ele sacou até um pouco acima da sua média. O João, 69%, está dentro da média dele, ali entre 65 e 70%. Quando a gente vai para return rating, aí eles foram também bem abaixo ali esse número de 134 aí do Fritz, ele é somente o 47º em média. Então também não foi aquele jogo onde teve retorno maravilhoso. Por quê? Principalmente pelo aproveitamento ali de breakpoints, né? O Fritz, ele teve 3 de 7, né? O Fritz que é um cara que costuma quebrar bastante, hein? Ele costuma aproveitar bastante aí as chances que ele tem para quebrar. Hoje o João foi bem. Olha só, o João, ele teve 2 chances de quebra, quebrou uma vez. Ótimo. Ele teve 7 breakpoints contra e salvou 4. Tá mais ou menos dentro da média boa. E por que o João perdeu? Porque teve alguns detalhes que a gente tem que falar nesse jogo. E quando a gente olha para esse número aí embaixo de winners e erros não forçados, já vai dar para a gente entender mais ou menos. Veja só. Winners parecidos, 24 para o João, 26 para o Fritz. Erros não forçados, muito mais para o João, 40-30. E por que o João errou tanto? Agora eu vou colocar aquele número que estava aqui quando a gente abriu o slide. Não sei se está pequeno para vocês, mas eu vou explicar. Total de pontos, o Fritz ganhou 100 pontos, o João 95.
Um detalhe importante que eu até anotei aqui no meu caderno. O João ganhou mais pontos no saque do Fritz do que o Fritz no saque do João. O João ganhou 33 pontos no saque do Fritz e o Fritz 28. Ou seja, o João ameaçou, em termos gerais, mais o saque do Fritz do que o contrário. Mesmo o Fritz tendo 7 chances de quebra. Por quê? Porque o Fritz, ele foi eficiente. Que, aliás, é o forte dele. Ele, em alguns games ele foi, deu bote ali e foi pra cima. Mas na maioria avassaladora dos games do João, ele ganhou 40-0, 40-15. Ele praticamente não sofreu em grande parte do jogo. Ele sofreu em alguns games específicos. Já o Fritz, todo game praticamente dele, o João ia lá e fazia 2 pontos pelo menos. E aí que eu vou entrar na próxima questão. Então, olha só. De 0 a 4 shots, ou seja, de 0 a 4 trocas de bola, o Fritz ganhou mais, 76-61. Quando você vai para 5 a 8 trocas de bola, o João ganhou mais, 24-21. E quando é acima de 9 trocas de bola, o João ganhou 10 e o Fritz 3. Ou seja, quando o ponto se alongava, a tendência era que o João Fonseca ganhasse o ponto. Natural, o Fritz não é um trocador, o João troca mais bola, mesmo às vezes faltando um pouquinho de paciência, querendo resolver o jogo rápido. O João troca melhor que o Fritz. E aí, quando a gente olha esse número aqui de erros não forçados, 40, a gente vê que houve um erro tático. E é o que a gente sempre fala, né? O João Fonseca, e isso acho que com a experiência, isso vai trazer mais para ele, de você identificar qual que é a fraqueza do adversário naquele jogo, não a característica, a fraqueza naquele jogo. O Fritz, tecnicamente, hoje e ontem, estava mal. Errando bolas fáceis. Ele estava sacando bem como sempre faz, mas nas trocas de bola ele estava mal. Chegou a errar voleios muito fáceis na rede, errar bolas fáceis realmente. E faltou, eu acho, para o João identificar isso e alongar os pontos. Alongar os pontos, porque nesses rallies aqui, onde o João ganhou mais de 70% dos pontos de rally, 10-3, isso mostra que quando a troca era longa, era bom pro João, então ele tinha que insistir mais nisso. É aquela coisa da leitura tática no meio do jogo ali, de você se adaptar, o que a gente sempre fala, de você se adaptar ao que o adversário tá fazendo. E um outro detalhe importante, que eu também separei aqui, que eu escrevi aqui em números, a gente teve no saque do Fritz, em 3 ocasiões, um 15-30. Nas 3 ocasiões, o Fritz ganhou ponto. Ficou 30 iguais. E acho que dessas 3, 2 foi com o segundo saque, o João perdeu o ponto. O Fritz não ganhou o ponto, o João perdeu o ponto nesse 15-30. Quis matar o ponto, quis ir pro winner e errou. É aquele... E, às vezes o ponto de pressão não é só o breakpoint. O ponto antes do breakpoint, às vezes é mais importante que o próprio breakpoint, porque ali é pra ficar um 15-40. Então o João em nenhum momento do jogo conseguiu fazer 15-40, mesmo em 3 ocasiões tendo um 15-30. Já no 30 iguais, que é aquele ponto que vai pro 30-40 ou pro 40-30, foram 8 ocasiões no saque do Fritz, tá? Em 8 games de saque do Fritz ficaram-se 30 iguais. Dos 8, o Fritz ganhou 6 pontos e o João 2. Os 2 que o João ganhou, obviamente, foram os 2 breakpoints que ele teve. Então, o que acontece? O Fritz foi mais ameaçado que o João, mas nesses pontos importantes, o Fritz foi mais efetivo que o João. Então, por isso que ele ganhou o jogo. Porque se o João tivesse convertido um pouquinho mais desse 30 iguais, desse 15-30, ele teria mais breakpoints. E aí ele poderia, sim, quebrar mais o Fritz, né? Porque ele quebrou o Fritz uma vez em 2 oportunidades. Qual que é o resumo de tudo isso? Qual que é o saldo que eu tiro dessa campanha do João em Eastbourne? Muito positivo, na minha opinião. Fez um jogo muito bom contra o Bergs. Fez um jogo muito bom contra o Fritz. Precisa entrar mais ligado, né? O João, vários jogos ele tem entrado e ele tem sido quebrado logo de cara. E foi assim as 2 vezes, né? Infelizmente teve a parada, voltou pro outro dia e logo no seu segundo game de saque ele foi quebrado. Então, talvez entrar um pouco mais aquecido, mais ligado no jogo, porque o João ele vai pegando o ritmo do jogo ao longo... Isso é uma característica também, vários tenistas são assim, não tem problema, mas esse é um ponto,
né? O Fritz foi um cara mais constante ao longo da partida. O João teve essa falha. Mas eu acho que em termos gerais, João mostrou muita qualidade, voleio, slice, saque. O João sacou muito bem nesse torneio. Então, pra mim, o saldo é completamente positivo, mesmo com essa derrota. Mais uma vez, né? Perdeu no detalhe, mas igual, fica aquele negócio do brasileiro que vai jogar o Mundial de Clubes de Futebol, né? Joguei de igual para igual. Não, a gente não quer jogar de igual para igual, a gente quer ganhar. E eu tenho certeza que o João não tá feliz porque ele jogou de igual para igual. Ele joga de igual para igual com todo mundo. Deu pra ver, até o top 5, né? Ele nunca pegou um top 3, um Sinner, um Alcaraz. Mas contra esses caras, ele joga realmente de igual para igual com todo mundo. Mas falta aquele detalhezinho pra você começar a vencer esses caras. Porque esses caras estão no top 10 não é à toa. Eles estão lá porque eles ganham os pontos de detalhe, os jogos no detalhe, esses caras ganham. Por isso que eles estão lá. E se o João quiser chegar no top 10, ele vai ter que ganhar esses pontos de detalhe. E esses jogos de detalhe. E melhorou, tá? Melhorou. Eu acho que a gente também tem que segurar um pouco na crítica, porque pra mim o João foi muito mais maduro nesse torneio, mostrou uma evolução enorme na grama. Perdeu pro cabeça 1 e tricampeão de Eastbourne. E perdeu jogando melhor, tá? No contexto geral, o João jogou melhor que o Fritz. É que o Fritz foi mais efetivo nos pontos mais importantes, principalmente no seu saque. Saldo positivo, vamos agora rumo ao Wimbledon. Estamos hoje, como eu falei, na quinta-feira. Amanhã ou segunda, acho que amanhã a gente já vem com a chave de Wimbledon. E vamos lá, vamos torcer agora jogo de 5 sets, dá mais tempo pro João pegar ritmo e recuperar e quem sabe fazer uma grande campanha em Wimbledon, certo? Deixa a sua inscrição aí no canal, estamos aí rumo com a nossa meta de 5 mil inscritos e precisamos muito da sua ajuda. Valeu, todo mundo pela torcida, seguimos firmes, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, até mais.